Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar aí sobre o quarto episódio de Ordem Paranormal Hexatombe. Eu tô assistindo aí todas as terças-feiras, tá ao vivo com vocês aqui no canal. Sempre tô deixando pra assistir nas terças. E tem a live aí no canal, caso você queira ver, tá aqui na descrição também. E se você quiser assistir com a gente, na terça-feira que vem tô aqui de novo pra assistirmos, tá? Foi um episódio bem longo, mas a gente teve muita informação bacana. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo discutir algumas coisas aí sobre o episódio, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? É muito legal esse quadro pra gente realmente trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo e eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de discutir, tá bom? Então é o seguinte, vamos nessa. Primeira coisa é com relação ali aos herdeiros do diabo, né? O que é? Galera, a gente começou a ver aqui, eu vou até tirar minha câmera, a gente começou a ver algum dos sacrifícios, né? O primeiro que a gente teve conhecimento, então, foi o En, eu tenho bastante coisa pra falar sobre ele hoje, inclusive. E aí, na sessão, a gente descobriu os outros dois, né? Outros dois sacrifícios, que é o Caíto Rocha, inclusive o Caíto Rocha, a gente já tinha visto lá no primeiro episódio, né? O cartaz dele desaparecido. Então, a gente já tinha ali uma pista de que ele ia aparecer. Eu lembro, se vocês estão acompanhando os vídeos de Hexatombe aqui no canal, eu falei sobre o princípio de scrolling, lá sei lá como que era, do cineasta, que ele falava, né, que quando você vê uma arma numa cena, em algum momento do filme, essa arma vai ser disparada. O que significa? E quando a gente vê alguma coisa ali, ela vai aparecer. E pronto, no episódio seguinte que eu falei isso, já estava lá, então o Caíto aí confirmado, né? E aí um negócio interessante sobre o Caíto é o seguinte, ele tem algum parentesco com o Ricardão, o Ricardo lá do Natal Macabro, né? Eles têm algum tipo de parentesco ali e ele já havia desaparecido antes. E o irmão acabou tendo o mesmo destino. Se eu não me engano, eles eram irmão, o laço ali que eles tinham, né? A relação que eles tinham. E aí o Caíto, ele fala pra gente sobre ali ele ser né, meio indiferentão, é aquele cara meio afastado, isolado, e ele diz que ele não gosta, né, nem sabia quem que era o psicoleira, que ele só tá usando a blusa ali porque deram pra ele. E galera, eu vou dizer pra vocês que eu acho que ele tá ali interpretando um papel, tá? Eu acho duas coisas, eu acho que o Caíto, primeiro, ele é um covarde, ele fica se ameaçando, né, de se matar, se não cumprirem a vontade dele e tal, mas eu acho que isso é tudo mentira, ele não tem coragem pra isso, ele é um covarde, e esse papo dele nem saber quem é o psicoleira, eu acho que é uma baita de uma mentira. E olha só isso, ele tá vestindo a blusa do psicoleira, beleza. Ah, deram pra ele ali e tal, ele nem sabia quem que era. Tudo bem. Mas, e esse cinto, galera? E esse cinto aqui que tem os símbolos do psicoleira? A placa de pare, o fogo, sabe? Tipo assim, não faz sentido. Isso aqui ele não tinha necessidade nenhuma de estar usando isso daqui, e ele tá usando mesmo assim. Então, eu vou falar pra vocês que eu acho que é mentira, tá? Eu acho que ele é muito fã da galera do psicoleira e ele tá ali fazendo um papel, tá interpretando um papel, tá? A real é essa. Até porque, olha ele no cabelo dele também, ele tem vários elementos, o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem vários elementos além da blusa que remetem ao psicoleira, né? As pulseiras aqui, ó, pulseira de fogo, a gente tem aqui, ó, a guitarra igualzinha do cara lá, a gente tem os brincos de lâmina, todos os detalhes que ele usa ali, os adereços que ele usa, é uma referência aos membros da banda psicoleira. Eu acho que esse cara tá fazendo um papel, ele tá mentindo, e na verdade ele é um baita de um fã do psicoleira, tá? A verdade é essa. E depois nós temos ali o Nando, né? Que é um pé no saco, o cara convencido pra caramba, o coach ali. Olha o visual do maluco. E extremamente convencido e arrogante, né? E o que esses três aqui têm em comum, galera? Por que eu acho que eles são ali, né, os herdeiros do diabo? Por que eu coloquei isso, inclusive, no título do vídeo, né? Galera, porque esses caras, eles não são inocentes. Quando falou pela primeira vez que teriam sacrifícios que eles teriam que proteger, a primeira coisa que eu pensei foi que, nossa, eram pessoas inocentes que acabaram lá. A Cleo, por exemplo, eu achei que a Cleo ia ser um sacrifício. Mas aí quando a gente viu que o primeiro sacrifício apresentado foi o Henry, a gente já percebeu que tinha alguma coisa muito errada ali, né? Esses sacrifícios, galera, nenhum deles é inocente, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que todos eles já foram ali receptáculos do diabo ou fizeram um pacto com o diabo, o Henry é a prova disso, né? E eles estão nesse Hexatombe por vontade do próprio diabo. Resta a gente saber o porquê. Eu acredito que é porque eles estão meio que numa disputa dentre os próprios sacrifícios para ver no final aquele que sobreviver vai ser o portador oficial aí, né, do diabo em si, a entidade corpórea do diabo. É dito que ele tem vários tipos de portadores, mas eu acho que ele tá tentando ali eleger um portador dele definitivo, para que ele realmente possa utilizar na realidade com todos os seus poderes. Por que isso? Porque, galera, a Ordem declarou guerra contra ele. A Calamidade Parte 2, ele vai ser o primeiro grande inimigo, talvez, ali.
tá? Então, e eu até comentei antes que eu suspeito que ele está agindo junto com o Kian em alguma das tramóias. Então, existe grande chance de que o Hexatomb inteiro seja ali um concurso realmente pro diabo eleger aquele mais apto a recebê-lo, tá? Eu acho que o final do Hexatomb é isso, e, em compensação, os outros que participam têm realmente um desejo ali realizado pelo próprio diabo. Então, nenhum deles é inocente, nenhum deles tá ali, sabe, por acaso. Eu acredito que todos eles fizeram um pacto com o diabo e estão ali por conta disso. Talvez o pacto que o Kaito fez, inclusive, tenha sido justamente porque ele queria passar um tempo com a banda favorita dele, que era o Psicoleira, e aí ele fez o pacto pra isso e agora ele tá lá como sacrifício do próprio Psicoleira. Ia ser engraçado, né? Ia ser engraçado. Mas o Nando, que é extremamente convencido, galera, é óbvio que esse cara aí tem alguma coisa muito errada, tá? Óbvio que tem alguma coisa muito errada. Outra coisa que eu queria falar com vocês ali, aproveitando que a gente tá falando dos sacrifícios, é com relação ao Henry, tá? Tem uma teoria muito antiga, já de quando foi anunciado lá o cartaz de sangue que tinha relação ao diabo, que essa temporada seria sobre o circo do diabo. E eu já comentei sobre isso aqui outras vezes. Muitos anos essa teoria, tá? E ela dizia algo pra gente que cada vez mais eu acredito que é verdade, cada vez mais ela vem se comprovando ali como sendo verdade, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Essa teoria ela volta com tudo. Basicamente, esse circo do diabo ele foi comentado ali pelas primeiras vezes quando a gente tinha uma relação com o Boris e o Damir. Inclusive, dois personagens que eu gostei bastante, né? O Boris e o Damir, eles eram pessoas, filhos ali do Lucas Davo, um dos principais donos, tá? Desse circo aí. E olha só o que eles dizem pra gente, né? Ele tinha ali junto com o irmão o show do diabo, e dizem que ele foi pra Sérvia, tá? Ele foi pra Sérvia ali assassinado durante um brutal ataque à sua família executado por influência do diabo. Até aí tudo bem, né? Até aí não tem problema nenhum. Só que olha só a grande questão. O Juan Davo, que era irmão dele, inclusive a gente tem até a imagem dele aqui, uma imagem muito emblemática e importante, inclusive, tá? Porque exatamente ele aqui, com o filho dele, recém-nascido, né? Um bebê, é uma criança ali. E aqui embaixo a gente tem uma banheira de sangue, galera. A gente tá ali com uma banheira de sangue, olha só. E o que aconteceu no episódio 4 de Hexatomb? O que aconteceu? O Henry, ele disse sobre... o que ele sabe sobre o passado, não sei o quê. Ele lembra que desde criança, desde quando ele nasceu, ele era alimentado com sangue. Galera, é óbvio que tem alguma coisa aqui, certo? Tem alguma coisa aqui. E aí, olha só como a coisa fica mais sinistra ainda, né? A gente tem... Deixa eu voltar pra tela. A gente tem aqui o Juan Davo, então, né? Ele era irmão, e aí ele era conhecido como o próprio diabo. Ou seja, ele era um ocultista que tinha uma relação ali muito grande, né? Com o próprio diabo em si. E aí ele foi morto por Arnaldo Fritz, enquanto o irmão dele fugiu pra Serva, certo? E aí a gente tem o show do diabo. Se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso, mas essa imagem aqui revelada dele é muito emblemática. E se a história do Henry tá pronta há tanto tempo, eu acredito que o Henry é esse bebê que tá aqui, filho do Juan Davo, e que o circo tem uma relação direta com ele. A gente viu no episódio de hoje que os personagens, dependendo dos lugares em que eles estão, eles vão ter algumas lembranças, certo? O próprio Aguiar, né, quando chegou próximo do lago lá, ele teve uma lembrança do passado. A gente teve a Kemi, que foi uma lembrança forçada, mas ela teve uma lembrança do passado. Eu acredito que se o Henry chegar perto do circo, ele também vai ter uma lembrança forçada importantíssima. E mais do que isso, né? O irmão lá, que fugiu pra Sérvia, que é o Lucas Davo, ele fugiu pra Sérvia, e eles disseram pra gente que os vampiros eles têm um idioma eslavo. Eu não sou muito bom de geografia, tá? Mas eu acredito que... Eu acabei de pesquisar aqui, é isso mesmo, tá? O idioma sérvio é uma linguagem eslava, tá? Diretamente relacionada com a Sérvia. Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez a gente tenha um dos vampiros que tenha relação, saiba mais sobre, ou talvez seja o próprio Lucas Davo, que fugiu pra Sérvia, tá? Qual a chance, galera, do Raziel ser o Lucas Davo? Ia ser maneiro, né? Mas eu não sei se seria muita coincidência o tio do Henry, né, ser o líder ali do grupo dos vampiros, mas eu acredito que pelo menos esses vampiros devam saber alguma coisa a mais sobre o passado do Henry. Até porque a gente tá vendo que essa temporada, ela tá aprofundando realmente o BG dos personagens, né? A gente tá conhecendo mais sobre eles um pouco mais, e eu acredito que o Henry, que vai ter uma importância grande pra Calamidade lá na frente, tem o BG bem explorado aqui, e seja muito legal, tá? Enfim, eu queria falar isso com vocês ali, essas duas teorias que eu acho importantíssimas, e depois ainda tem mais, tá? Não acabou não. Aqui sobre o
o Cristóvão, né? Ele chama Cristóvão? Como que era? Cristino. Eu sou péssimo com nomes, tá, galera? Não liga não. O Cristino, né? A gente tem aqui o Cristino, ele com certeza é um devoto do diabo, tá? Esse brinco dele aqui é um negócio que se chama Estrela de Lúcifer, só pra vocês terem uma ideia. E atrás, nas costas, ele tem lá o símbolo do sangue. Então eu acho que ele seja um devoto do diabo, mas ele tá falando que ele disse pra gente, pelo menos, que ele não participa do Hexatomb, ele sabe o que tá acontecendo lá, mas ele não participa, e que ele só quer buscar uma coisa que o Kibungo pegou. Se vocês assistirem aqui no canal, tem um vídeo, tá, sobre o Kibungo, a ameaça ali do Kibungo. Eu fiz vídeo sobre todas as ameaças. Vocês vão ver que o Kibungo, ele tem a habilidade, né, ele tem aquela bocarra nas costas, e ele tem a habilidade de comer uma pessoa viva e manter ela lá por muito tempo. Ele consegue manter uma pessoa engolida por muito tempo até ele realmente matá-la, tá, se ele quiser. Eu acredito que o Cristino, seja qual for os motivos que ele tá caçando o Kibungo porque ele tem uma pessoa importante pra ele dentro da boca do Kibungo, tá? Essa é a minha aposta. Posso estar doido? Pode ser só um item, pode ser um item. Mas eu acho que tem uma pessoa na boca do Kibungo que ele tá procurando, que é importante pra ele, tá bom? E eu tô muito curioso para ver que tipo de pessoa que é essa. Eu acho que pode dar algumas respostas pra gente, inclusive sobre o culto que existe naquele local em que o Hexatomb tá acontecendo, tá? Que mais? Tem mais? Tem mais, tá? Tem mais. Sobre aqui os nossos couraceiros, né? A galera da couraça. Muito da hora. As armaduras, as vestes, tudo deles ali é muito da hora. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que eles estavam sendo malandrinhas, tá? Eu acho que eles estavam ali só querendo... galera, só enganando eles, né? Eles falaram assim, não, cola lá. Pode ir lá com a gente à noite, a gente tem uma cama a mais, toma aqui uma água, uma comida. Galera, sempre que eles são um NPC muito legal com o seu personagem, sem motivo algum e sem ganhar nada com isso... Se preocupe, tá? Se preocupe porque tem alguma coisa muito errada ali. E eu acho que esses caras, na verdade, estavam armando ali uma armadilha pros nossos killers, tá? Pros nossos assassinos aí. E de legal, na verdade, eles não têm nada. A verdade é essa. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as ativações, né? Eu tava pensando sobre isso, inclusive. Todos os personagens ali, eu acredito que eles têm algum tipo de ativação. Mas se a gente parar pra pensar, os nossos killers, né, os assassinos, eles têm as máscaras, a gente viu bem ali nesse episódio, né, com a Guiar, uma das cenas mais épicas que teve ali do episódio, ele colocando a máscara, que ele tem um tipo de ativação. A gente escutou os rumores de que a psicoleira, quando eles colocam a máscara deles também, todos eles têm uma máscara, eles também ficam diferentes. Eu acredito que ele tem uma ativação de poder ali em volta nisso também. A gente sabe que a galera da armadura aqui, né, os encouraçados, eles também têm esse tipo de ativação, que é a própria armadura deles. Afinal de contas, a informação que eles obtiveram diz que eles não podem tirar a armadura, né? Eles não tiram nunca a armadura. Então, seja ali talvez o preço a se pagar da ativação deles. A gente tem o vampiro, que talvez a ativação deles seja à noite, né? Eles ficam mais poderosos durante a noite. Eles talvez tenham muito mais poder, alguma coisa relacionada assim. Por isso que eles caçam à noite efetivamente. E eu acredito que o Giovanni, ele tá escondendo um pouco o jogo, tá? Eu acredito que o Giovanni, ele talvez tenha também algum tipo de ativação e que ele tá escondendo a parada ali. O que nos leva, já que a gente tocou no assunto do Giovanni aí, ao último ponto que eu queria falar aqui hoje, né? Porque, galera, o Giovanni, ele tá muito espertinho, né? O cara cheio das informações, é o cara mais estrategista, né? O mais preparado e coisa e tal. E quem que foi o sacrifício que morreu na noite 2? A gente sabe que o sacrifício morreu. Quem que foi? Galera, eu acredito que foi o sacrifício do Giovanni, tá? Primeiro porque ele era o que tava mais defasado, então ele era o que tinha menos recursos ali, por assim dizer. O próprio, eu chamo ele de manso, né? Mas é um monstro. Ele saiu pra ir até os killers aqui, tirar satisfações com o Dalmo, e deixando então ainda mais o Giovanni fraco, né? Porque se a Cleo fugiu, ele não pode contar com ela. Se o monstro fugiu pra ir acertar as contas com o Dalmo e deixou ele sozinho. Basicamente ficou apenas ele e o Nando aqui, o nosso aspirante a coach, tá? Ficaram os dois sozinhos. E eles estavam muito frágeis. Pode ser que os encouraçados aqui aproveitaram pra matar ele, que ele tava fraco, ou os próprios vampiros, né? E procurando vingança, eles foram atrás. Olha essa. Os vampiros estavam procurando informação sobre quem assassinou um dos membros deles, que foram os killers. Então eles foram atrás da pessoa mais bem informada dentro do Hexatomb, que era o Giovanni, e acabaram matando o sacrifício dele por consequência. É uma boa possibilidade também que isso aconteça. Mas eu não duvido que o Giovanni tenha matado o próprio sacrifício, sabendo que ele estava sozinho,
e que as pessoas iriam atrás dele, ele mata o próprio sacrifício para não correr risco de vida. Ele é um estrategista, ele pensa frio, né? Ele é calculista. Então ele falou, olha, se eu tô correndo risco aqui, tá só eu e o meu sacrifício. Eu vou matar o sacrifício e já me livro do problema de hoje. Pronto, acabou. Eu não duvido nada que ele possa ter matado ali o próprio sacrifício. Enfim, galera, de forma geral, eu acho que esse episódio ele foi aí, cara, o melhor episódio até agora. A gente teve a galera se dividindo, passeando pros lugares, descobrindo muita coisa maneira, e isso foi incrível, tá? Isso foi incrível, eu achei muito legal mesmo. E eu tô muito ansioso pra ver o próximo, tá? Comentem aí sobre tudo isso que eu falei, foi um apanhado geral do episódio aí, várias coisas que eu fiquei pensando e que eu gostaria de discutir com vocês, sobre essas possibilidades ali, e eu quero muito saber o que vocês acham, tá bom? Sábado tem vídeo de novo aqui sobre previsões do episódio 5. Terça-feira tem live da gente assistindo aqui o episódio 5 pela primeira vez, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, até a próxima, valeu!